Quando eu conheci ela, uma das primeiras frases que eu disse para ela foi: eu não acredito no seu trabalho. Só que se você vê Salatiel hoje em frente às câmeras, aqui tem muito sobre ela. É alguém que eu aprendi a respeitar, acima de tudo, admirar, amar. E eu confesso que estou nervoso para gravar esse conteúdo. Eu sempre fico nervoso, mas para gravar com ela quis muito. E quando peguei a data da agenda, eu disse: vai ser esse dia. E não sabia que eu ia ficar tão nervoso. Mas é uma honra, muito honra mesmo, bater um papo com alguém que é incrível e que tem muito a acrescentar pra gente. Estamos iniciando mais um episódio do Falando de Negócio, dessa vez com a incrível Mariluze Cardoso. Obrigada. E você sabe que dia 13, né? Hoje é 13, não é isso? Sim. É um dia de sorte para mim, Olha né? Que eu tenho massa. Muitas pessoas acham que 13 é um dia de azar, Uhum. né? Tem esse sincretismo. Eu considero como um dia de sorte, é o dia do aniversário da minha mãe, inclusive. Que sorte nossa, então. Né? Então, que dia abençoado de hoje, né? Ah, que massa. Mari, posso chamar de Mari, né? Sim, deve. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Eu estava ansioso por esse momento. Sim, que bom, né? Eu também estava muito ansiosa, agradeço, né, assim, os seus elogios, muito obrigada, eu fico muito grata. Agradeço também por ter colocado, né, por Deus ter colocado você, né, na minha vida, tanto você como tantas outras pessoas maravilhosas que cruzam o meu caminho, né, e compartilham um pouquinho da vida delas, né, dos segredos, das coisas mais íntimas comigo. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada. O privilégio é nosso de conhecer, você sabe muito bem disso. Eu teço sinceros elogios a você, você sabe disso. O homem que existe hoje sobre Salatiel tem uma participação incrível sua. E aí estão perguntando por quê? É porque ela é minha psicóloga, tá, gente? E aí minha, nesse sentido, não é só identificação, é possessivo mesmo. Não, e eu acho bom você... Eu vejo que você fala o tempo todo da importância da terapia. Demais. Né? Isso é tão importante, eu fico tão feliz por isso, né? Por ter você e por você divulgar tanto o trabalho do psicólogo, da psicóloga, né? Da terapia, que é muito importante. As pessoas têm tanto preconceito e não sabem... Né? E não sabem o quanto que é bom, o quanto que pode melhorar a sua vida em todos os aspectos. Então, muito obrigada, viu? E continue divulgando o nosso trabalho. Eu que agradeço, porque eu aprendi a gostar, a entender o valor a partir de você. Mas vamos chegar lá, né? Vamos chegar na psicóloga. Mas antes, quem é Mari? Nasceu aonde? Como é que foi a infância? Vamos contar, vamos fofocar sobre você mesmo aqui, bora. Sim, ó. Eu sou daqui mesmo, da cidade de Ilhéus, né? Tive uma infância muito feliz, brinquei bastante. Assim, não sou tão velha, mas também, né, não sou tão jovem. Mas, assim, na minha época aqui em Ilhéus, era uma época onde as crianças brincavam bastante na rua, onde a gente tinha também um sítio, a gente ia passar as férias no sítio e era maravilhoso. Então, a minha infância foi maravilhosa. Agora, eu sempre... eu nunca gostei de muito da cidade de Ilhéus. Opa! Já começamos polemizando. Nunca gostei, assim... Gosto muito... Assim, é uma dualidade, né? Gosto muito, tanto que voltei para Ilhéus. Mas, naquela época, Ilhéus não oferecia muitas coisas que eu gostava. Sim, que eu gostaria de fazer. Entendi. E aqui não era possível, né? Entendi. A faculdade de psicologia é uma delas. As faculdades têm pouco tempo, né, que abriram aqui em Ilhéus. Sim. Quando eu saí daqui, só tinha o ESC. E oferecia poucos cursos. Hoje não, já tem a faculdade de Ilhéus, eu acho que teve a Madre Thaís, né? Já tem várias outras, hoje já tem online. Então, assim, não precisa nem você sair daqui para poder fazer um outro curso. Mas, naquela época, era muito difícil essa questão de cursos, de faculdade. Então, muitas pessoas tinham que sair para fazer a faculdade fora. Hoje ainda tem. Hoje, inclusive, eu incentivo muito aos meus pacientes a ir para fora do Brasil, para ter essa experiência, né? Para ter essa expertise. É muito bom a gente conhecer outras culturas, outras pessoas.
Eu acho que a gente tem que diversificar. Perfeito. Se isso for possível, bom. Então, eu já tinha isso comigo, de querer sair, de querer ver novidades, né? Naquela época, a gente assistia muita TV, né? As novelas. Então, eu ficava fascinada com aquilo tudo. Eu queria ir nos teatros, nos cinemas, né? Queria morar em apartamento, dividir apartamento com amigas. Eu sempre quis Olha isso. que legal. Aí eu ficava assim, não, eu tenho que sair daqui de Ilhéus. Eu vou para São Paulo ou Rio de Janeiro. E eu queria ir para São Paulo ou Rio de Janeiro, mas a minha principal escolha era São Paulo e assim fui. Né? Quando fiquei maior, né, mais jovem, aí fui para São Paulo. Foi para São Paulo. Sim. Em busca de estudo. Sim. E aí, como foi sair de Ilhéus e ir para São Paulo? Porque assim, hoje já não, Ilhéus já cresceu bastante. Sim. Mas mesmo hoje, quando você sai de Ilhéus e vai para São Paulo, eu que vou a São Paulo algumas vezes ao ano, e você fica me cobrando minhas faltas, né? Na terapia, o mundo lá é outro. Sim. Né? Sim. Como foi você sair de Ilhéus, ainda jovem, e ir para São Paulo? Como foi essa primeiro impacto lá? Sim, olha, eu falo que eu sempre fui muito agraciada. Né? Eu falo assim, Deus, muito obrigada todos os dias. Não foi fácil, porque eu fui sozinha, não tinha nenhum familiar, né? Fui morar com pessoas que eu não conhecia. E então, não foi fácil essa adaptação logo de início. Mas a minha vontade, assim, de conhecer coisas novas, de vivenciar novas experiências, era tão grande. Né? Então, quando eu cheguei, que eu vi aquela cidade, muitos carros, né? Teatros, prédios, aquilo tudo, aqueles shoppings, eu fiquei encantada, aquilo me encantava. Né? Lógico que batia a saudade da família. Né? Eu lembro que quando eu fui era logo próximo ao São João, aí eu falava assim, nossa, aqui não tem nem vestígio de São João. A cultura é outra, né? Né? Nem parece. Naquela época, pior ainda, hoje já parece mais, né? Hoje eles já comemoram mais as festas juninas, julinas lá em São Paulo, mas na época não se falava, não se ouvia. Era um dia comum como outro qualquer, enquanto aqui eu falava, lá na Bahia os festejos tá juninos estão acontecendo, e aqui não. Tive que mudar completamente o meu vestuário, né? Trocar minhas roupas, um frio, né? E eu falei assim, meu Deus, então as minhas roupas eram tudo curtinha, era shortinho, então tive que trocar tudo por calça, por casaco. A estampa também? Sim, lá é tudo mais sóbrio, né? As aqui a gente usa as coisas mais... eu adorava estampado, gosto muito até hoje, a gente usa o abadá o ano todo, né? O ano lá todo. Não, elas são mais... Aqui é tudo muito florido, né? Eu usava muito, como hoje eu uso. Então, eu sentia falta dessas coisas. Sim. Né? Sentia a falta da família, sentia a falta do acarajé. Ele perguntou isso agora. Tanto é que eu cheguei a aprender a fazer acarajé lá para poder comer o acarajé. Então, assim, mas assim, foram vários desafios, mas foi tudo muito bom, né? Foi tudo muito maravilhoso. Era tudo novidade, então, para mim, tudo era aprendizado. E eu amo coisas novas, conhecer pessoas. Né? Isso sempre esteve em mim. Sim. Né? Isso me ajudou muito, eu acho. Então, eu nunca vi uma coisa com dificuldade. Para mim, era maravilhoso. Era algo novo que eu estava... Tem espírito de liberdade e buscar desafios, né? Ver isso, acha incrível. Acho que talvez, não sei... Tem pessoa, acho que vai de pessoa para pessoa. Você que é psicóloga e lida com várias pessoas, deve entender melhor sobre isso. Porque talvez algumas outras pessoas não chegassem e não conseguissem se adaptar como você conseguiu. Sim. Depende, varia muito, né, os objetivos que a pessoa tem, né? A personalidade de cada um, a gente tem que respeitar. O lugar onde ela está inserida, né, a família, isso tudo influencia. Né? Minha mãe sempre me influenciou muito para mim ver coisas novas, para mim ganhar o mundo, para mim ser independente, para mim me formar, trabalhar, não depender de outras pessoas. Então, eu acho que isso ajudou muito, né? Juntou a minha personalidade com esse incentivo da minha mãe, da minha família. Sim. Então, me ajudou bastante. Tá. Quando você foi para São Paulo, você foi sozinha? Sim. Morou com pessoas que você não conhecia? Sim, porque o que acontece? Eu tinha uma colega de trabalho aqui, Selma, né? Maravilhosa. E ela tinha 2 amigos que moravam lá em São Paulo. Sim. Né? Adilson e Ana.
E aí ela falou assim, eu falei assim, ai, Selma, eu queria muito ir para São Paulo. Queria ir para lá, queria trabalhar, queria estudar, mas não tenho ninguém lá. Ela falou assim, eu tenho 2 amigos que moram lá, vou falar com eles, né? E aí, se eles aceitarem, você vai e fica lá com eles, né? Divide as despesas e fica lá. Então, assim foi. Ela ligou para eles, né? Eles se falaram, eles me aceitaram. Então, eu cheguei lá sem conhecê-los. Conheci lá na hora quando eu cheguei. Então, pessoas, né, que eu não conhecia, diferentes, mas me adaptei. Morei com eles por um tempo e foi muito bom. Eles me acolheram muito. A gente fala muito... Apesar que eles eram baianos, né? Mas assim, a gente fala muito que o paulista, ele é um povo sério, fechado, mas eles são muito acolhedores. Eu me senti muito acolhida. Por baianos lá, né? Por baianos e paulistas, né? Eles são muito acolhedores. Eles são fechados. Eu não vou tecer comentário, porque hoje nosso maior audiência está em São Paulo. Então, mas eles são muito acolhedores, muito amorosos. Fiz amigos lá que assim, de coração, que eu não imaginei, que são meus amigos até hoje, famílias que me acolheram e eram muito, muito assim, eles tinham muita consideração por mim. Foi um afeto muito grande que eu recebi, né, dos paulistas. Que legal, que legal. Então, eu não tive essa dificuldade. Ficou quanto tempo em São Paulo? Fiquei quase 20 anos. Estudou, trabalhou? Estudei, trabalhei. Você já chegou, foi direto para a faculdade? Não, ainda passei um tempo trabalhando até entrar na faculdade, né? Trabalhei em vários locais. Trabalhei em uns 3 lugares, depois comecei a fazer a faculdade. E depois que eu entrei na faculdade, aí eu não trabalhei mais, só fiz estágio. Mas eu falo assim que o melhor período, a melhor época da minha vida foi a época da faculdade. Por quê? Não sei, eu me identificava tanto, era um sonho entrar na faculdade, o curso de psicologia. Por quê? Unipaulista? Unipaulistana. Então, assim, hoje eu tenho pacientes, né, que falam assim, Mari, você não trabalha, você se diverte, né? Eu tenho essa impressão também. Não, mas eu trabalho muito, né? Eu me divirto, mas também... Faz o que gosta. Faço o que eu gosto. Fico triste, às vezes, com muitas histórias tristes que eu ouço, né? Me comovo muito, tenho empatia com a história das pessoas, não é só coisas boas, mas, enfim, sempre, né, as pessoas saem de lá muito bem, isso me deixa muito feliz. As pessoas saem de lá? Vou pegar logo isso, vou começar a minha cobrança aqui. As pessoas saem de lá, Mari? Saem, né? Eu saio quando, Mari? Você não, você ainda não está pronto para a alta. Mas, assim, tem pessoas que param, mas sempre estão voltando, né? Passa um período. Tem paciente de todo estilo, de vários tipos. Agora, o importante é que, assim, a terapia faz diferença na vida deles. E como faz? Então, assim, muitos me ligam, muitos ainda mandam mensagens, muitos voltam, passam um tempo, 1 ano, 2, daqui a pouco está de volta. Mari, me socorre aqui e tal. Mari, eu lembro daquela palavra que você me falou, aquilo lá, aquela frase que você me disse, mudou tanto a minha vida, né? Aquele suporte que você me deu. Então, isso é muito gratificante. Eu acho que isso é que me dá forças para continuar, né? Para sempre estar buscando me aprimorar, para levar o melhor para as pessoas. E, assim, eu acho que para você, inclusive, ser psicólogo, você tem que gostar do ser humano, né? Tem isso. Porque se você não gostar, não vai. Porque, não, assim, a faculdade de psicologia, e assim que fala, faculdade de psicologia? Sim. Ela é um ensinamento de uma ferramenta, mas se você não de fato gostar, você aprende o que é a psicologia, aprende até talvez como chama, clinicar, não sei se essa palavra é certa, atender. Dentro da psicologia, como em outras profissões, tem várias especializações, Sim. né? Você pode atuar, tem a psicologia hospitalar, você vai atuar no hospital, tem a educacional e tem a clínica, Sim. né? A que eu escolhi e me especializei e tenho anos de atendimento na clínica, Sim. que é atendimento em consultório, né? Entendi. Apesar que faço outros tipos de serviço, mas o meu cargo-chefe é a clínica,
né? Então, assim, às vezes eu presto serviço em escolas, em empresas, né? Com as pessoas, não é porque tem dentro das empresas você também tem que ter uma especialização, Sim. né? Ou em RH, ou em treinamento, né? Ou organizacional. Não, eu vou para cuidar das pessoas clinicamente, né? Com outro olhar, com a outra abordagem de escuta, de troca, é diferente. Quando você estava em São Paulo, você já atendia, chegou a atender lá também? Sim, olha, eu já atendi desde o primeiro semestre da faculdade, né? E isso me ajudou muito, porque lá eu entrei na faculdade, comecei a fazer a faculdade e fazia outros cursos, né? Além da faculdade. Então, eu fiz curso de psicanálise, eu fazia cursos em outras instituições. Então, quando eu fazia esses outros cursos, como o de psicanálise, a gente fazia atendimento ao público. Entendi. Né? A gente já começava com os atendimentos. Então, eu fiz muito curso que já comecei a atender antes mesmo de fazer o estágio da faculdade. Entendi. Então, assim, fazia também serviço voluntário. Que é muito importante. Né? É muito importante, o conhecimento é muito grande. Então, eu trabalhei em hospitais psiquiátricos, né? Clínicas de dependente químico, né? Como é que se diz? Não se fala mais asilo, Casa de acolhimento. Casa de acolhimento, né? De idosos, né? Do pessoal da terceira idade, eu trabalhei. Então, isso me deu uma experiência muito maior, né? Essa vivência, lidar com tipos diferentes de pessoas, de público, em lugares diferentes. Então, assim, desde o primeiro semestre da faculdade, eu já atuava. Já. Lógico, com o suporte de um supervisor. Sim, entendi. Teve algum caso que você olhou assim e fez, esse eu não pego? Ou do tipo, caso perdido? Não, assim, eu não sei. Existe, né, uma identificação, um vínculo que a gente forma, que eu acho que isso é muito importante. Sim. Eu falo que, assim, na psicologia, como em outras profissões, tem bons profissionais e profissionais ruins. Sim. Mas na psicologia tem bons profissionais também, só que, assim, às vezes você não faz o vínculo. Né? O profissional, ele é muito bom, mas não conseguiu fazer o vínculo com você. Às vezes você não gostou do jeito da pessoa, às vezes você não gosta de fazer, por exemplo, terapia com a pessoa mais velha, você gosta de fazer com a pessoa mais nova. Então, aquela terapia ali, aquele processo, ele não vinga. Uhum. Então, comigo, foi assim, do jeito que acontece comigo, é assim, ó, quando os casos que chegaram foram pouquíssimos, que eu não quis atender, foram pouquíssimos, eu acho que uns 2, né? E, assim, parece que no primeiro atendimento o negócio já não flui, que quando eu não quero, a pessoa já não volta mais. Entendi. Né? Não, acho que não flui da minha parte também, acho que a pessoa também não se identificou. Agora, assim, eu não gosto muito, eu atendo, né, principalmente quando a pessoa né, me pede ou tem... Mas eu não gosto muito de atender dependência química. Por quê? Né? Não sei, é algo meu, porque eu não sei, assim, talvez porque demande muito, apesar que eu acho que a terapia, às vezes, que eu até faço a terapia familiar, precisa muito do engajamento familiar. Sim. Né? E às vezes a gente esbarra nessa dificuldade. Às vezes a gente tem que ter um equilíbrio muito grande para lidar com isso, né? O vício é uma coisa terrível para você. Então, assim, a recidiva é muito grande. Entendi. Né? E, às vezes, a gente esbarra nessa questão familiar, que Fica é muito difícil. Sim, porque a família ela não entende, né? Ela quer arranjar um bode expiatório. E aí a pessoa tem o vício e aí as pessoas lavam as mãos, né?
não participam tanto. O vício, quando a gente fala de vício, normalmente as pessoas sempre pensam no vício de drogas. De drogas. Né? Mas né? tem o álcool, que eu considero uma droga também. Sim, o álcool, Tem né? vício, a cocaína, tem tem várias os coisas. vícios também que são de amizade, Sim, religiosos. tem. Tudo isso precisa de terapia. Porque Sim. há quem diga que quando a pessoa ela, vicia em algo, é porque lhe faltou algo e ela tenta suprir. É. Então, por isso que eu direcionei mais, quando eu falei dependência química. Dependência química, sim. Né? Porque outros, né, tipos de vícios eu atendo e tudo bem. Né? Como agora existe muito o da pornografia. Sim. Né? A pornografia, como é que se diz? Alimentação, a compulsão digital. alimentar, o digital. Então, isso eu atendo de boa. Né? Mas é mais a questão da dependência química. É porque a sociedade normalmente pensa, quando fala em viciados, pensa na questão da dependência química. Mas tem a questão, por exemplo, de pessoas que têm a dependência do aparelho celular. Sim. Né? Tem a dependência afetiva de um filho, emocional. E aí precisa de terapia. Depois que eu te conheci, e digo isso com muita clareza, eu entendi a importância. Como eu comecei falando nesse episódio, quando eu fui, primeiro dia que eu tive, eu te disse, olha, eu não confio. Sim. Eu não acredito. Por quê? Porque eu fui criado daquele regime cristão onde dizia entrega para Deus que Deus resolve. Até entender que quando eu te procurei, era a última coisa que eu poderia procurar. Né? Então, você me abriu luz de coisas, trouxe, como os psicólogos dizem, né? Vocês clareiam áreas da vida, né? Que a gente às vezes não tinha observado. Sim. E isso precisa ser tratado de forma até muito mais ampla, por isso que eu deixo isso muito claro na TITV, de que a importância do autoconhecimento, a importância do cuidado mental, da saúde mental. Porque a gente fala volto a dizer, quando a gente fala de questão de vício, as pessoas pensam, não, vai pensar no viciado em drogas. Alguns já acham que eu tive parente, por exemplo, que achava que tive um tio que faleceu com problemas de álcool, do alcoolismo. Meu avô também faleceu assim, então ele achava que isso não era um vício, que não era uma droga. Né? Então, o álcool também. Mas a gente tem também hoje o vício digital. Sim. E assim, ó, a ciência, as pesquisas, elas vão evoluindo muito. Sim. Né? Inclusive, quando eu fiz a faculdade, 15 anos atrás, para hoje, muita coisa já mudou. Uhum. Né? Então, por exemplo, hoje eu já consigo observar uma pessoa que é dependente químico, né? O que levou essa pessoa a ter uma dependência química, né? Pode ser algum transtorno, né? Por exemplo, um TDAH. Nem fala isso. Né? Né? Um autismo leve, a ansiedade, a depressão, ela leva a pessoa a começar a beber, né? A usar outros tipos de drogas. Então, assim, aquilo ali só foi uma fuga. Então, temos que tratar lá, né? Para você ver. Então, as pessoas às vezes falam assim, antigamente não tinha esse negócio de depressão, não tinha, né? Esse negócio de psicólogo, não precisava. Não, precisava. Minha avó morreu depressiva. Né? Então... 30 anos atrás. E assim, antigamente, quantos lares foram desfeitos por conta do alcoolismo? Sim. E, na verdade, o alcoolismo era só uma máscara, né? Uhum. Desses transtornos da depressão, da ansiedade, né? Do TDAH e outros mais. TDAH é algo que já existe há muito tempo. Sim. Ou melhor, desde que o mundo é mundo. Né? É um transtorno. E as pessoas tratam isso... agora veio muito mais à luz, né? O pessoal, hoje praticamente todo mundo tem TDAH. Eu já acho que é o terceiro conteúdo que eu falo sobre isso, né? Eu aprendi com ela sobre isso, inclusive. As pessoas não dormem direito, não se alimentam, não bebem água, não se cuidam, aí não concentra, ansiedade vai lá pra cima, nervosismo, e aí diz, não, eu tenho TDAH. Tem TDAH. Porque virou um clichê, uma modinha. E não é assim, não. Primeiro que você não desenvolve o TDAH, você já nasce com ele. Então, a gente já tem que investigar lá como foi sua infância, né? Então, a gente tem que ver com sua mãe, com seu pai, como é que você era na sua infância, né? Como que você era na escola.
Então, a gente são várias coisas a serem verificadas e pontuadas. Uhum. Não é só, eu sou agitada, eu estou assim e eu tenho TDAH. Não. A gente tem que fazer uma investigação, né? Desde o seu nascimento até os dias atuais, para comprovar se é mesmo o TDAH ou não. Porque pode ser várias outras coisas. Pode ser só TPM, masculina, inclusive. Tem TPM, tensão para homens, tá, gente? Tem isso também, tá? Porque tem, as pessoas hoje, infelizmente banalizou essa questão do TDAH. Como é que lida? Eu vou falar agora, vamos partir da minha consulta, né? Aqui minha parte logo. Como é que lida? Essa questão do TDAH mesmo. A gente pegou esse assunto aqui. Lidar com as pessoas que têm TDAH. Quais são os cuidados? Para quem não tem, como identificar ou como lidar com pessoas que são TDAH? Sim, então, para identificar, o ideal é procurar um profissional. Sim. Né, para ele fazer essa avaliação. Agora, abre bastante um leque, porque varia muito, né, de pessoas para pessoas. Sim. Acho que o modo da pessoa ser, né, cada um é diferente, também influencia. Influencia assim, por exemplo, o TDAH tem a pessoa que tem o déficit, né, tem mais, né, que o déficit de atenção, e as outras que são mais hiperativas. E tem as duas combinadas, né, tem essa questão aí. Então, só que todas elas têm o pensamento acelerado, né? Então, assim, muitas viajam. Sentada. Só que a ansiedade também... Então, por isso que a gente tem que investigar. Porque, às vezes, a pessoa ansiosa também é assim, né? Você está falando com ela, mas o pensamento dela não está aqui, não. Está em outro lugar, está em Nárnia. Uhum. Então... E ansiedade, não é TDAH? Sim. É a ansiedade, né? Então, às vezes, é o consumo excessivo de tela que te deixa assim, né? E te deixa ansioso. Então, não é o TDAH, é a ansiedade. Então, a gente vai investigando e vai eliminando, né? Então, assim, como que você era na escola, como quando a professora estava explicando, você conseguia prestar atenção, você conseguia acompanhar. Apesar que, por exemplo, as pessoas que têm TDAH, elas são muito inteligentes, né? Obrigado. Sim. Tanto é que a maioria são empreendedoras, sim, né? Se você observar, a maioria das pessoas que são empreendedoras, elas têm TDAH. Porque elas querem desenvolver várias coisas, tem o hiperfoco, então, enquanto ela não consegue, ela está ali, ela está insistindo. Então, isso, às vezes, é necessário para o empreendedor, sim, né? Essa questão do hiperfoco. Às vezes, o que atrapalha é que começa alguma coisa depois... Então, assim, tem uma diversidade... De terminar, né? De terminar. Inicia e não vai até o final. São várias coisas que a gente tem que verificar, uma gama de coisas, né, em relação ao TDAH. Para quem não tem, vamos falar de relacionamento aqui, que, por exemplo, uma pessoa que é diagnosticada com TDAH se relaciona com a pessoa que não tem, né? Que dica você dá? Vamos ensaiar a questão aqui de dica para quem não tem, porque não é fácil. Não é fácil, porque são coisas do cotidiano que o TDAH faz. Né? Não vamos generalizar. Mas, por exemplo, deixar as coisas fora do lugar. Né? Tem gente que abre o armário e não fecha. E por mais que você fale, fecha o armário, ele não vai fechar, ele vai deixar aberto. E não é de propósito. Não é de propósito. Sim. Né? Tem pessoas que vão esquecer a chave. Onde eu coloquei a chave de casa? Esquece a chave de casa, esquece a chave do carro. Datas importantes. Datas importantes, né? Então, o TDAH ele não vai lembrar aquela data, ele não vai ter aquela, né, conexão tão grande, às vezes. Tanto é que dizem, né, muitas pessoas dizem que o TDAH é um pouco frio. Né? Vou reagir. Porque geralmente, mas ele não é frio, né? Mas quando a pessoa está mais próxima, mais presente, aquela conexão é mais verdadeira. Quando a pessoa se distancia, é como se mais ou menos aquela pessoa
não vai fazer tanta falta. Não está aqui. Não vou sentir aquela saudade infinita. Tá tudo bem. Mas quando eu encontrar, aquilo tudo volta novamente. Sim. Né? E as pessoas falam que isso é uma frieza. Não é um modo diferente de lidar com as questões da vida. Nós somos todos diferentes. Né? Então, a gente não pode colocar expectativa, generalizar. Agora, eu acho que a gente tem que ter esse olhar de lidar com o outro, não só com as diferenças de TDAH. Sim, sim. Né? A gente não tem que colocar tanta expectativa no outro. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, eu vou me casar, aí ela já imagina tudo aquilo, né? Ou então eu vou ter um namorado, então tem que ser de acordo com aquilo que já é colocado pela sociedade, pelo senso comum. O namorado tem que se comportar desse jeito, daquele jeito, né? Tem que mandar flores, tem que abrir a porta, tem que ser romântico. Depois que casa é daquele... Mas não é assim. As pessoas são diferentes, tiveram vivências diferentes. Né? Então, assim, o que é normal para o que um pratica, o outro não. Às vezes, e a vivência vem da família, muitas vezes, né? Aquilo que eu convivi. Então, se o pai não faz isso com a mãe, ele não viu isso na casa dele, ele não vai repetir isso com a namorada dele ou com a esposa dele. Para ele, o normal era aquela vivência que o pai e a mãe tinham ali. Casamento era aquilo. Entendi. Né? Então, lógico, a gente pode viver em um ambiente e fazer outras coisas, se modificar, né? De acordo com a personalidade de cada um. Às vezes eu nasci num lar onde o meu pai ou a minha mãe não era romântica, mas eu posso ser romântica. Né? E eu posso querer ser e eu posso me tornar. Né? Então, mas é importante a gente não criar tanta expectativa em relação ao outro, né? E ir conversando. Que às vezes o que falha muito é a comunicação. Sim. Né? Então, olha, você estava... né? A mulher falar, olha, eu esperava isso de você, ou eu gostaria que fosse dessa forma. Né? E o outro vai dizer, não, olha, tá tudo bem, eu não sabia disso, eu não vivi isso, não aprendi, mas eu posso tentar. A né? comunicação não é aquele dar a entender, deixar entender. É verbalizar mesmo. Verbalizar, porque a pessoa... Um momento de conversa. Sim, porque a pessoa acha que o outro vai adivinhar. E aí, quando não acontece, decepções. Poxa, ele tinha que fazer daquele jeito. Mas eu não falei, não verbalizei para o outro. Né? Então, como é que o outro não tem bola de cristal? Né? A gente que é psicólogo, as pessoas pensam, ela tem bola de cristal, vai saber. Não, a gente não sabe. A gente vai saber de acordo com o que você vai trazendo, com o que você vai falando, se colocando. Aí a gente vai escutando e vai pegando. Então, assim, é importante que a gente pergunte ao outro, como que você gostaria, né, que eu fosse? Não que você tem que ser o que o outro quer, de jeito nenhum. Mas o que você pensa, né, do outro, de um relacionamento? Como que eu poderia melhorar para você? E de preferência isso na fase do namoro, né? No namoro. No caso do relacionamento de homem e mulher, homem com mulher com mulher, relacionamento amoroso, e no profissional também. Sim. Porque a gente está falando aqui da parte casal, mas tem a questão de trabalho. De lidar com outras pessoas na escola. De ter essa conversa antes, de explicar antes, né? De deixar isso claro como o que gostaria, né? Do que pretende-se. Porque quando não... quem é que dizia? Acho que era... Quem não se comunica se estrumpica, é o nome dele? O apresentador. Só que não é Chimbinha, mas não é Chimbinha não. Eu lembro daqui a pouco. Chacrinha. Chacrinha dizia isso. É verdade. Quem não se comunica se trumbica. Se trumbica, né? Eu acho que é isso. Então, a comunicação é extremamente importante. Sim. Né? E aí, pegando esse lado, voltando aqui à questão de Mário psicólogo. Porque quando a gente fala da psicóloga, as pessoas pensam que não é empreender. E vocês empreendem também, porque psicologia você precisa empreender. Sim. Como é lidar com empreendedorismo? A pessoa que cuida de humanas, mas tem que ter a parte de exatas. É bem difícil. Para mim, né? Para outras pessoas... Mas, inclusive, né, para mim deslanchar a minha carreira lá em São Paulo
foi através do network. Perfeito. Né? Então, tinham vários eventos, né? E eu era convidada para muitos eventos. E eu não gostava de ir. Ai, meu Deus. Ir para aquela chatice, ter que ver aquelas pessoas. Tinham muitos políticos, né? E eu falava, não vou não. Mas aí eu comecei. Depois eu falei assim, sabe de uma? Eu vou. Né? Vou aproveitar, vou falar com as pessoas. E até então a minha carreira não tinha deslanchado como psicóloga. E comecei a ir num evento desse de network, né? Um evento que aconteceu. E lá eu conheci o pessoal da Guarda Municipal do Estado de São Paulo. Né? Eles me conheceram lá num evento de network. E aí eles falaram, poxa, e eu estava precisando de uma psicóloga lá para a Guarda, né? Aí eu já me interessei, já fiquei ali à disposição, já trocamos o contato, né? Liguei e tal. E aí fiz um projeto para a Guarda, né? Desenvolvi esse projeto lá na Guarda Municipal do Estado de São Paulo. E foi maravilhoso. E eu falei assim, e veio através do network. Que é importantíssimo. Né? Que é importantíssimo. Aí eu falei assim, né, senti a falta, inclusive, aqui na região, de não ter, né, essa questão do network que você trouxe. Sim. Né, desse grupo do clube de negócios para a gente ter a nossa troca, né, conhecer profissionais, para um ajudar o outro. Essa troca de conhecimento, isso é muito importante. Né? Voltando à questão do... Aí, de novo, né? Você falou do network aí, a questão dos encontros. Porque... É que eu vou devagando, né? Sim, não, mas tá perfeito. Eu, por exemplo, sempre tive essa dificuldade. Eu tinha essa dificuldade de chegar em um lugar e de network, inclusive, e de me apresentar, de dizer quem eu sou, o que é que eu faço. É questão também de cuidado, de tratar a mente, entender o porquê que isso acontece. Né? A gente sempre vai voltar a essa questão da saúde mental e do autoconhecimento, pela importância que isso dá. Porque qualquer passo hoje que você vai dar, você precisa entender por quê. Sim. Pra quê. Sim. Né? Por que eu faço? Por que eu não faço? Por que eu exagero? Por que eu não exagero nisso? É a questão do autoconhecimento. E não é uma pergunta que às vezes se faz apenas com a relação com o travesseiro. Precisa de um psicólogo. Sim. Precisa de um profissional eu falo da área. que... eu me surpreendo ainda que tem alguns profissionais que falam que nem todo mundo precisa de terapia. E eu digo e aprendi, inclusive, né, na faculdade, que todo mundo precisa de terapia. Sim. Se somos humanos, né, estamos em evolução, em aprendizado, precisamos fazer terapia. É necessário em algum momento. Lógico que eu sei que tem algumas pessoas que a terapia é mais urgente. Sim. Do que outras, né? E a gente, assim, a terapia ela é importante, mas como você falou, o autoconhecimento é você ler livros, é importante, você praticar atividade física, isso é importante, deixa você num lugar de mais equilíbrio. Sim, perfeito. Mas não existe na face da Terra ninguém superior que o outro. Estamos todos em aprendizado. Então, somos humanos, precisamos melhorar, precisamos evoluir e precisamos fazer terapia. Porque você vai olhar para uma situação de uma outra forma, né? Que às vezes você não vivenciou outras coisas, está focado só naquilo que você viveu, naquilo que você lida, e não vê as coisas de uma outra forma. E isso é importante. Entendi. Eu defendo que tem que ter, para cada esquina, um psicólogo. Um psicólogo, eu também. E aí, é uma coisa que falta na rede pública. Ou melhor, não é que falta, é que há um déficit muito grande na rede pública para esses serviços. Eu vejo pessoas desesperadas e eu falo, por que não procuro um psicólogo? Mas eu não tenho condições de pagar. Por que você não vai no CRAS? Porque você não procura o serviço público. Eu fui, mas aí só tem um atendimento. Por que isso? Porque forma psicólogos todos os anos. Sim. Então, assim, as pessoas ainda não estão muito... Né, o governo, né, as pessoas ainda não estão muito preocupadas com isso. Começaram a se preocupar tem pouco tempo. Né? Esse olhar com a saúde mental começou agora. Por conta do preconceito que existia. Que existe. Existe. Né? O preconceito, o estigma. Então, assim, cuidar da saúde mental
só para loucos. Então, mas as pessoas são normais. Para quê? Não precisa cuidar da saúde mental, né? Só que saúde mental não é isso. É outra coisa, né? Ele abrange várias coisas. Então, hoje que nós temos muitas pessoas adoentadas, que as pessoas estão um pouco mais preocupadas com isso, né? E, como é que se diz? Os políticos já estão com esse olhar, né? Um pouco melhor em relação a essa questão da saúde mental. Está melhorando um pouquinho. Agora, em relação também, eu acho que tem uma gama de profissionais que atende todos os públicos, de todas as classes sociais. Sim. Às vezes, é também a pessoa não querer ir. Por quê? Né? Porque fazer terapia, às vezes, não é fácil. Porque quando eu procuro a terapia, é como se eu quisesse dizer assim, eu não dei conta. Então, eu sou uma pessoa que é como se eu tivesse tirando o crédito de ser uma pessoa que mentalmente saudável, que dou conta das coisas, que tem o controle de tudo. Eu sou uma pessoa que não tem um controle. Então, assim, é muito difícil. Entendi. Você assumir, né, que você não dá conta das coisas sozinha, né, ou sozinho. Então, eu preciso de um outro para me dar esse suporte. Então, tem essa questão, né, da pessoa. Ela até sabe, mas para ela é difícil ela, né, dar esse passo de dizer que ela precisa da ajuda do outro. E todos nós precisamos. Nós somos seres sociais, precisamos um dos outros, precisamos aprender. Então, tem essa questão muito forte. É igual uma pessoa quando ela está envelhecendo. Sim. Né? Ela vai perdendo, de alguma forma, a autonomia dela, né? Ela já não consegue mais, por exemplo, dirigir bem, né? Ela vai perdendo um pouco a coordenação motora. Então, às vezes, para a pessoa idosa, falar para o filho, poxa, olha, eu que era o pai, eu que mandava, eu que direcionava tudo, controlava tudo, agora eu não consigo nem dirigir. Né? Eu não consigo ir no banco sozinho. Eu perdi a autonomia. Então, perder a autonomia é muito ruim. Não é fácil. As pessoas interpretam e a terapia assim, como perdendo. É como se assim, eu estou precisando... esse é um dos olhares. Sim, sim. Né? Não tô generalizando, mas um dos olhares é esse. Poxa, eu preciso nada, eu dou conta de tudo. Eu sou o bom, eu sou a boa. Não estou generalizando, não é todo mundo que pensa isso. Outra coisa, eu acho que as pessoas pensam quando elas vêm com medo do julgamento do outro. Né? Elas vêm com medo de mostrar essa fragilidade, de mostrar aquela questão do julgamento, né? Também é uma das dificuldades da pessoa procurar. Então, isso, às vezes, para a pessoa é muito delicado, ela assumir esse papel. É mais fácil ela atribuir, meu filho precisa, meu marido precisa, ou vice-versa, né? A minha esposa precisa... né? Porque eu dou conta. Entendi. E isso acaba acarretando um monte de traumas. Sim. E aí, quando eu falo que tem psicólogo para né, todas as classes sociais, assim, que atende a vários públicos, tem. Mas, às vezes, elas priorizam também outras coisas. Então, além de não priorizar a saúde mental, né, por conta do preconceito, por conta de que, às vezes, o colega fala, você está fazendo terapia? Não precisa de terapia, não. Né? Vamos tomar uma cervejinha, vamos nos divertir, vamos sair um pouco. Né? Que pagar, fala para mim aqui que sou sua amiga. Então, o valor de uma terapia dá quantas cervejas? Dá quantas cervejas. Aí é que eu falo. Né? A pessoa fala muito dessa questão dos valores, mas elas priorizam outras coisas. Às vezes... Não que não seja importante, é muito importante você ter o autocuidado. Sim. É importante, então, assim, é importante você ir na academia, é importante você ir no salão de beleza, no spa, sim, mas é importante também você ir na terapia. Sim. Então, o dinheiro que você gasta no bar, que você gasta só com salão de beleza, só com festas, só com beach saúde, né? Você pode reservar e fazer uma consulta. Perfeito. Né? E, às vezes, assim, não tenho condições de ir toda semana. Vai uma vez por mês, vai a cada 15 dias. Então, tem profissionais que são
fazem serviço voluntário, mas as pessoas também não gostam, porque elas medem, infelizmente, às vezes, eles vão medir a sua capacidade pelo valor que você cobra. Entendi. Né? Então, por exemplo, se o seu valor é um valor acessível ao público, É porque não é. aquela psicóloga ali não presta, não. Olha o valor que ela cobra. Então, às vezes, ela não vai pelo valor que a pessoa cobra. E, às vezes, a pessoa está cobrando até um valor social. Né? Logo quando eu cheguei aqui em Ilhéus, há uns 5, 6 anos atrás, eu encontrei uma pessoa maravilhosa, que é Delcilene Del, né? Um beijo, Del, se me assistir. Né? E aí nós fizemos uma sociedade, né? A gente fez a gente se juntou ali e começamos a trabalhar nós duas. Foi uma parceria que deu muito certo, a nossa parceria, ela é uma pessoa maravilhosa. E Del era muito voltada a essa questão de fazer trabalho voluntário, trabalho social. Mas eu já sabia muito bem como é o público, né, com essa questão. Sim. Né? Então, mas logo no começo, mas até para atender um pedido dela, ela falou, Mari, vamos fazer um valor social para a gente fazer atendimento dia de sábado. Aí eu falei, tá bom, amiga, vamos fazer. E aí, o nosso sábado, né, a gente tirava o nosso sábado para fazer ali aquele serviço por um custo social, divulgava, fazia divulgação e ninguém aparecia. Entendi. Porque se é barato, não presta. Não presta. Né? Assim, infelizmente, né, às vezes ela não entendia, né, por que as pessoas não iam. Entendi. Né? Depois, então, se é de graça, o profissional não presta. Então, eu falei assim, amiga, você viu? Agora, vamos botar esse valor. Empreender também, inclusive, né? Tem que pensar pelo lado do empreendedorismo. Porque, às vezes, a estratégia, por mais óbvia e que seja, e que pareça ser assertiva, o público do outro lado é quem vai definir se você acertou ou não na estratégia. Então, você abrir mão e trabalhar no sábado por um valor social incrível. Mas aí o público vai dizer, não, mas aí o que pode queimar outros produtos, ou seja, pode queimar, inclusive, o valor normal de segunda a sexta, a terapia normal. Porque vão olhar para você e vão dizer o quê? Ah, mas no sábado tem gente que vai tirar N pontuações. Então vai dizer, mas por que no sábado é mais barato e no outro dia não é? Então tá tirando para tudo quanto é lado. Tem muito a ver com empreendedorismo isso aí também, né? Sim. Então, assim, são vários os motivos que levam a pessoa a não ir para a terapia. A maioria usa essa questão do dinheiro, mas eu acho que não é. Que pode ser feito online também. Pode ser feito online. A gente só tem que verificar... Todo caso pode ser online? Né? Por exemplo, eu não sou a favor, eu não gosto muito, eu sou a favor assim, porque... Também não, só fiz uma vez. Que é importante. Por exemplo, eu tenho vários pacientes de outros países que eu atendo online. Sim. Porque não dá para ser presencial. Perfeito. Mas as pessoas aqui da cidade, eu prefiro que seja presencial. É completamente diferente. Sim. Uma pela questão, né, da internet, que cai, às vezes, o tempo todo, a conexão. Então, a gente perde o fiozinho da meada. Eu ainda sou do cara a cara. Eu acho que a questão da vibração próxima é muito melhor. É diferente. Mas... a online é melhor que nada e dá o mesmo resultado. Tem pessoas que preferem online do que presencial. Porque, como eu disse, as coisas vão mudando, a gente tem que ir se adaptando. Então, assim, eu tento me adaptar, mas eu prefiro presencial. Existem algumas vertentes, não sei se é vertentes que fala da psicologia, né? Tem alguns que eu esqueci até o nome aqui, comportamento cognitivo. A comportamental, que é cognitivo-comportamental, tem a psicanálise, tem junguiana, tem tantas. Agora a pergunta é, por que normalmente quem faz uma área descrê da outra? Eu percebo que normalmente tem isso. Porque eu sou de tal, mas a humanística não é interessante. Eu já vi isso, né? Por quê? Por que essa crença? Então, né? Para mim é questão de... financeira. Então, assim, vamos inventar mais coisas, né? Sim. Para
o dinheiro girar, né? Que hoje em dia é tanta infinidade, ou para hoje em dia. Sim. Antigamente não. Por exemplo, tem os que são, vamos dizer, né? A comportamental, que é bem antiga, a psicanálise, que são, assim, quando a gente faz a faculdade, pelo menos a faculdade que eu fiz, a gente aprende muitas teorias. Sim. Que, né, a comportamental e a psicanálise são teorias, né? Freud, que a psicanálise, que foi o precursor, pai, né? que é o pai da psicanálise. Foi daí que veio, né, os estudos científicos. Foi muito bom também, né, nessa questão de mais estudos em relação a isso. Então, mas eu estudei tanto a psicanálise como a comportamental, como a humanista, como outras, né, de Rogers, várias outras. E assim, qual é que eu me identifico mais? Mas eu acho que está tudo unido. Sim. Está tudo unido, assim. Aí as pessoas falam assim, por exemplo, eu não me especializei na comportamental, mas eu aprendi na faculdade. Sim. Né? Então, tem pacientes que eu utilizo algumas técnicas da comportamental, né? Tem outros que eu vou mais para a psicanálise. Mas se engloba tudo. Eu acho que a gente tem que, inclusive, ser maleável para ver a pessoa que se apresenta na nossa frente. Entendi. Né? Como que eu vou trabalhar aquela pessoa que vem, que está ali? Né? Então, assim, eu vou tentar com ela essa técnica, né? Essa teoria. Vou começar por aqui. Mas a pessoa gosta de algo mais diretivo, mais direcionado, né? Com mais tarefas. Vamos para comportamental. Entendi. Né? Então, dou prazo, né? É porque tem aqueles que levantam a bandeira mesmo. Já percebi que eu converso com alguns psicólogos, levantam a bandeira. Mas sua psicóloga faz o quê? Mas acho que é melhor tal. Tem esses. Inclusive, pegando essa parte aqui dessa já pegar um pouquinho da rivalidade que tem hoje entre os coaches. Eu esqueci, porque Sim. tem até na psicologia eu esqueci agora, que é que eu gosto. Que ela é uma outra. É uma vertente que ela fala justamente disso. Ela une todas. Sim. Porque ela acha que não tem que ter essa divisão. Sim. Né? E, principalmente para o psicólogo. Né? Porque, por exemplo, qualquer pessoa pode ser um psicanalista. Qualquer pessoa pode fazer um atendimento, né? Abrir um consultório e ser um psicanalista, ser um cognitivo comportamental, sem precisar ter feito a faculdade de psicologia. Sim. Né? Mas só que, assim, até o que eu sei, a pessoa tem que ter um nível universitário. Né? O curso, geralmente, é de 3 anos para você fazer essa especialização. Só que você faz a faculdade, é diferente. A faculdade de psicologia é diferente. A gente vê todas essas abordagens. Se a gente quiser se aprofundar, se aprofunda naquilo que a gente quer. Mas, assim, quem fez só a especialização na psicanálise ou na comportamental, ela não vai ver o que a gente fez na faculdade. Uhum. Né? Então, assim, o nosso conhecimento científico, né, em outras áreas é maior do que quem fez só uma especialização. Não que aquela pessoa que fez só, né, a psicanálise não tenha capacidade de atender e atender muito bem e desenvolver muito bem o atendimento. A psicanálise é quanto tempo de estudo? Bom, até onde eu tenho conhecimento são 3 anos. 3 anos. Não sei se isso mudou. Psicologia? 5 anos. E aí tem os psiquiatras. O psiquiatra, o que é? Aí você tem que fazer medicina. Sim. Né? E se especializar na área da psiquiatria, que é da saúde mental. Porque na medicina, quando você faz medicina, sim, né, você escolhe. Eu quero fazer atendimento para criança na pediatria, eu vou atender adulto, aí eu vou fazer a especialidade, né, cardíaca, sim, vou fazer a especialidade de oncologia. Aí você escolhe a especialidade, como é que mental, se diz? Mental, da saúde mental, que é psiquiatra. Psiquiatra é só para doido?
Psiquiatra. Esse pensamento? Ó, o psiquiatra é para todo mundo. Inclusive, tem psiquiatras que o que fazem, que eu acho ótimo. Aí, por exemplo, um psiquiatra fazer uma cognitivo-comportamental ou uma psicanálise ou qualquer outra abordagem, eu acho muito interessante. Sim. Porque ele vai deixar só daquela visão científica para ter outros olhares para o seu paciente. Então, ele não vai só te escutar e já passar. Não, ele vai conversar, ele vai investigar. Já tem psiquiatras com esse olhar mais humano, né? Porque, então, isso é importante, inclusive, essa especialização para esses psiquiatras, para eles terem esse olhar mais de perto. Não só medicar, não só acreditar na medicação. A medicação é muito importante. Sim. Né? Só quem pode medicar é o psiquiatra. É o psiquiatra. O psicólogo e o... O psicólogo, não. Não. Não, de jeito nenhum. Entendi. A gente falou que tem, vamos lá, o psiquiatra, o psicólogo, o psicanálise. Psicanálise cognitiva, certo. Humanista. Mas aí tantas outras. Saiu uma demanda grande agora, que é os coaches. Coaches. Vamos para os coaches. Muita gente não acredita, né? Muita gente descrê, né? E existe alguns psicólogos, eu não sei qual vai ser o seu comportamento quanto a isso, a gente pode até cortar. Não. Tá? Alguns psicólogos criaram uma rivalidade em relação a isso. Eu conheço uma série de psicólogos que levantam a bandeira contra mesmo o pessoal dos coaches, porque eles não estudaram o suficiente, eles não fizeram a faculdade, eles não fizeram a especialização, são pessoas de outras áreas que estudaram, fizeram um curso tal, e aí agora são coaches, são treinadores mentais, e que não se resolve pisando em brasa, não se resolve pisando em vidro, não se resolve pulando de costa, não sei, e tem um monte de técnica. Qual é a sua opinião em relação a isso? A minha opinião assim, é bom para você, vai. Se é bom, vai. Se fez sentido, vai. Né? Eu acho que o importante é isso, é você ficar bem. A gente só não pode, assim, por exemplo, generalizar que por exemplo, o coach é um psicólogo ou um psicólogo é um coach. Não é nem isso que eu quero falar. É assim, ó, por exemplo, como nas outras profissões, tem os bons profissionais Sim. e os profissionais ruins. Sim. Né? Que querem manipular a pessoa, né? Colocar ideias errôneas. Então, assim, ó, por exemplo, eu acho que o coach, ele funciona? Funciona. Agora, como outras terapias que já existem, é importante você falar assim, ó, procura um psicólogo também. Né? Assim como eu falo, ou às vezes eu vejo o perfil de uma pessoa, às vezes eu falo assim, eu vejo que a pessoa gosta, eu falo assim, então vai fazer uma... Como é que se diz? Poxa, esqueci agora o nome. Um curso na área de... Não. Tem gente que gosta muito de fazer... Esqueci o nome. Deixa, outra hora. Mas assim, eu indico outros tipos de terapia para a pessoa fazer. Né? Vai fazer, sei lá, gosta de reiki? Vai fazer um reiki. Vai fazer uma... Como é que se diz? Acupuntura. Sim. Né? Que é um outro tipo de terapia. Vai fazer aromaterapia. Aromaterapia, sim. Né? Vai fazer, por exemplo, tem a questão da música. Sim. Né? Musicoterapia. Musicoterapia. Então, essas coisas eu acho importante a gente indicar. Sim. Então, às vezes a pessoa está lá fazendo terapia, aí eu falo assim, o que você acha de fazer a musicoterapia? Você conhece a aromaterapia? Sim. Né? A dança. Sim. Né? Então, a dança, que é uma forma de você se expressar, de expressar suas emoções, seus sentimentos através da dança, da música, aprender um instrumento musical. Isso são outras terapias. Né? Então, você acha interessante um coach? Às vezes a pessoa fala, Mari, tem um coach assim, vá, faça. Quer fazer, faça. Lembrei, constelação familiar. Constelação familiar, sim, que é sim. outra coisa da moda, né? A pessoa, Mari, tem uma consteladora. Eu falei, você quer fazer? Faça. Faz sentido. Mas é bom a pessoa ter pelo menos um pouco de autoconhecimento antes de... Eu acho que não deve, por exemplo, uma boa consteladora, né? Um outro bom profissional. Por exemplo,
muitos astrólogos, que as pessoas procuram muito essas coisas, Sim. né? Eles falam assim, vai fazer terapia. Aí eu acho o máximo. Esse é um profissional, né? Legal. Então, assim, estamos fazendo aqui esse trabalho de coaching, é um trabalho, sei lá, que tem um tempo, um período, mas faça terapia. Né? Procura um psicólogo também. Entendi. Né? É passar por várias. Às vezes é importante você conhecer várias coisas. Na psicologia tem uma das ferramentas que é a roda da vida. Que as pessoas normalmente falam com qualidade de vida, essas coisas todas e tal. E alguns psicólogos usam, né? E alguns coaches usam. Eu levantei essa questão dessa rivalidade polêmica, porque foi justamente a partir disso que alguém viu em um livro meu, e que eu fui tem um coach que é maravilhoso, que é o Walter. Incrível, um abraço, Walter. É Walter Vieira. E eu fiz algumas tarefas com ele, algumas atividades. Inclusive está em Salvador, treinando, fazendo um treinamento incrível lá, liderando uma equipe incrível em Salvador agora. E aí a pessoa viu sobre isso e fez, não, mas a pessoa é psicóloga. E falou, não, mas isso aqui não pode chegar no final de semana e tal. E aí começou a questionar. Aí eu comecei a abrir esse olhar, conversei com outros psicólogos, né, sobre isso, né? Então a pessoa fala, não concordo e tal. Mas acho que essa posição sua é muito clara de que se faz sentido, né? Se vai te fazer bem, faz. Aí você também citou algo que foi sobre a questão de amigos, né? Então, a questão da fé. Ainda existe muitas pessoas fechadas, porque quando eu te conheci eu era muito fechado em relação à fé, e existia para mim essa dualidade, essa briga. A fé é uma coisa, terapia é outra. A partir do momento que eu fui fazer terapia, é porque a minha fé não resolveu. Você já pegou casos assim, além de mim? Sim, muitos. Tem isso. Muitos, né? E eu fico pensando assim que a fé ela é muito importante. Sim. Né? Eu tenho muita fé, eu acredito em Deus. Eu acho que isso me ajuda bastante. Eu acho que a fé ela é importante. Eu não acho, não é só achismo. Sim. É científico também. Comprovado. É comprovado cientificamente que a fé, não a religião. Sim. Né? Porque eu não quero denegrir nenhuma religião aqui, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? Eu incentivo as pessoas a buscarem a fé no modo que ela achar melhor. Sim. Porque nós que somos psicólogos, a gente não tem que direcionar ninguém para nenhum tipo de religião. Perfeito. Né? Mas a importância da fé, como já é comprovado cientificamente que ajuda a pessoa, a gente pode incentivar. Né? Eu sempre falo assim, nós somos corpo, mente e espírito. Sim. O corpo, mente e alma. Sim. Então, é importante a gente cuidar, né, dessas três instâncias. É muito importante. Do jeito que a pessoa achar melhor. Então, assim, se eu atender um evangélico, eu vou atendê-lo com o maior carinho, com o maior amor, dentro né, da religião dela. Não vou querer mudar nem nada. Só vou fazer com que ela olhe, né, assim, as coisas com maior clareza. Perfeito. Porque às vezes nem sempre ali a pessoa, né, o padre ou o pastor, ele tem ou um candomblecista, sei lá, um pai de santo, a mãe de santo, tem a visão religiosa, né? Mas não é. Será que é só essa visão religiosa? Não tem outras coisas que a gente pode olhar? Deus, será que não é maior que tudo isso? Porque, querendo ou não, é o humano que está ali. Sim. Não é Deus. Sim. Né? Então, não querendo generalizar, tem muitas coisas que são absurdas. E depois, quando a gente vai ver, por exemplo, né, eu estou falando pastores, que é o que mais aparece nas redes sociais, né, agredindo, né, a esposa, fazendo coisas terríveis. Sim. Né, traindo, mas não é só os pastores, todo mundo, né, o ser humano é passível de erro, independente de religião. Né? Mas aí chega lá para o outro e deixa o outro com a culpa, deixa o outro refém daquela situação, né? Então eu estava vendo um caso mesmo essa semana de uma mulher que ela era agredida pelo marido, né? E o pastor falou, não, mas isso não é motivo para separação, né? Se o marido lhe bater. Eu deixei de ir para uma igreja por causa disso, sabia? O motivo, né, tem que ser traição. Então, se ele lhe trair, aí você pode se separar. Mas ele lhe bater, tá tudo bem. Eu conheci uma religião, e o líder religioso falava o seguinte, independente da situação, não pode ter separação. Tendo traição, não tem motivo para separar. E eu deixei de ir para lá por conta disso.
E aí eu observei uma das coisas que é o seguinte, a pessoa lá muito diz às outras, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu percebi que isso é muito mais uma forma de manipular a pessoa para estar ali, porque no mundo hoje de individualidade, a carência está muito grande. Então, quando você diz alguém eu te amo, isso causa uma certa dependência. Poxa, a pessoa me ama. Só que eu observei que, assim, as pessoas... É dito eu te amo para as pessoas que seguem a cartilha da religião. Quando as pessoas não seguem, elas não são amadas. E é totalmente diferente do que a Bíblia ensina, né? E aí eu comecei a perceber essas coisas de que desses ensinamentos que acabam de... Cara, tem um trauma ali. Tem uma coisa que precisa ser tratada naquela liderança. Né? Porque como é que você chega nos dias de hoje e fala a mulher não separe, está sendo agredida verbalmente, fisicamente, sexualmente, né? Tem casos de mulheres sendo estupradas pelos próprios maridos. Né? Então, tipo, como é que você chega para essa pessoa e diz assim, não separe, vamos orar. Aí a pessoa acaba aceitando. Aí tem a questão da fé, tem a questão da terapia, que essa mulher precisa fazer, o homem também, falando de mulher porque é um índice maior, mas também tem um lado contrário, que é mínimo, mas existe. Sim. E entender que você está participando, às vezes, de uma instituição religiosa que só está te manipulando, te levando para o caixão. Isso. Lógico que tem muitos líderes que são maravilhosos, que eu falo assim, mas isso aí não, pastor, não. É um poço de sabedoria. Tem defeitos também, mas tem muita qualidade. Né? Mas tem muita qualidade, inclusive indica, né, o seu, né, ali, os membros para procurarem, né, a terapia. Agora, assim, a fé ela é muito importante, a oração é muito importante. Hoje em dia, se fala muito em meditação, e a meditação realmente ajuda muitas pessoas. Sim. Né? A meditação, ela veio da religião. As pessoas, às vezes, não falam muito disso. Mas Agora, a meditação, ela é maravilhosa, ela é essencial. E a oração é uma forma de meditação. Sim. Né? Então, assim, as pessoas que buscam um equilíbrio, ou têm a fé, ou oram, de alguma forma elas conseguem deixar o local onde elas estão em mais harmonia. Sim. Né? Mais no controle. Ela tem, às vezes, esse autocontrole. Então, a fé, ela ajuda, sim. Ela é importante, sim. A gente queria que esse papo devia continuar, e tem que continuar, Mari, né? Porque assim, a gente está aqui, a gente está 1 hora e 5 minutos de papo. Meu Deus do céu, vamos que o pessoal... A produtora está ali olhando para a gente aguenta. Assim, dizendo assim... Já chega, né? Mas eu acho que ficou claro o que você faz, o seu jeito de ser. E claro também que uma coisa não vai substituir a outra. A gente precisa de terapia, precisa da fé, precisa de amigos. Precisa de atividade física. Precisa de uma boa alimentação. Hidratação. Correto? Correto. Porque, eu não bebo água, eu não faço atividade física, eu não tenho fé em nada, eu não... mas eu vou procurar uma terapia. Ter menos expectativa, né? Julgar menos. Difícil? É difícil. É difícil. Sim. É difícil. Né? Mas a gente precisa tentar. Difícil, né? Né? Tem algo que você queria acrescentar nesse papo? Não, que eu achei assim maravilhoso, realmente. Assim, eu às vezes vou devagando, vou fugindo, né? Foi incrível. Espero que eu tenha conseguido responder, porque às vezes não, né? A gente volta. Mas muito obrigada pela oportunidade, né? Eu que quero agradecer imensamente e dizer para as pessoas se cuidarem, né? Buscar, sim, a terapia é muito importante. Eu fico feliz por você divulgar, né? E às vezes eu falo assim para os pacientes, nossa, eu queria muito filmar vocês quando chegam, né? E com o tempo, como é que vocês estão? Eu dizendo assim, parece que é marketing, mas não é marketing. Porque eu falo assim, não precisa me procurar, não, procure outros. Vá em outros, busque ajuda em outros lugares. Mas a terapia transforma. As pessoas chegam lá no fundo do poço, chorando, triste. É como se... Aí a gente pega aquele caquinho de pessoa, aquela sementezinha, e daqui a pouco a pessoa está florindo, ela se transforma. Né? Eu fico muito feliz de ver essa transformação todos os dias. Isso sei lá... Você tem uma foto que você manda para mim para me mostrar isso, né? Tem uma foto, eu e ela manda essa foto pra gente, isso aí não sou eu, não. Né? De quando a pessoa chega e como ela está agora. Outro dia, uma paciente chegou lá, e aí ela hoje já está outra pessoa, né? Sim.
E aí eu lembrei, porque às vezes eu lembro. Às vezes eu lembro de lembrar como é que ela chegou lá, porque às vezes ela nem faz, a própria pessoa mesmo, não consegue fazer essa correlação de como ela chegou e de como ela está agora. Ela lembra mais de como ela está agora, bem. Mas eu falei assim, lembra que você chegou aqui com dor no estômago, tomando um monte de medicação, com dores no corpo, só vivia no médico? Mari, para que você me lembrou isso agora? Né? Eu falei assim, mas é para você ver. Isso, né, é a terapia. Olha a importância. Né? Hoje você está aí com saúde, fazendo atividade física. Eu estou até namorando com meu marido, fazendo sexo. Que é importantíssimo então, também, viu? É importantíssimo. Né? Então, isso é maravilhoso. Né? Ver as pessoas bem desse jeito. Eu sou a prova disso. Eu faço terapia há 3 anos? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu jamais me imaginei estar aqui batendo um papo, jamais imaginei estar em frente às câmeras, eu negava isso, inclusive. Né? E você me fez compreender um Salatiel que eu não conhecia. Me fez me afastar, no sentido emocional, de situações familiares. Assim, você chegou no Salatiel, ó, essa pessoa é essa pessoa. Sendo claro aqui, né? Muito claro. Mari me fez perceber que eu estava seguindo exatamente os mesmos passos do meu pai. Meu pai é um homem incrível, é o maior exemplo de homem que eu tenho nessa terra. Mas eu estava seguindo passos que eram deles e não os meus. Sim. Ao ponto de dizer assim, afaste-se da imagem do seu pai. Olha o quanto a terapia é importante. Sim. E eu comecei a perceber que eu realmente estava seguindo de subir escada, de carregar, de comportamento no relacionamento, de coisas que eu estava seguindo meu pai. Para meu pai funcionou, para mim não funcionava. Isso é muito importante, porque às vezes a gente olha e fala assim, meu pai, minha mãe é uma pessoa incrível, é o melhor exemplo. Sim, de fato e é bom que seja. Mas será se a cartilha que seu pai seguiu, sua mãe seguiu, vai servir para você? Outros tempos, outras pessoas. Aí hoje eu olho pro meu filho mais novo, que né, você conhece, o Daniel, e ele olha assim, meu pai, eu vou ser igualzinho a você. Eu falo, meu Deus. Eu tenho que começar a ter o comportamento de não repetir exatamente tudo que meu pai fez e não permitir que meu filho faça tudo que exatamente que eu fiz, para que ele também crie identidade. Isso só foi a partir dessa mulher incrível que me ensinou, me disse assim, olha, começa a clarear esse espaço aqui. Aí eu peço alto, ela faz, não, que ainda tem alguns lugares que precisa ser clareado. Vamos lá, mais alguns anos. É novo ciclo, novas coisas, né? Não dispensando que é importante esse aprendizado dos pais também. Com certeza. Mas a gente tem que ter um equilíbrio. Perfeito. Né? Mari, obrigado. Obrigado pelo papo, obrigado por ser minha psicóloga. Eu falo isso com muito orgulho. Esse vendo você está, eu falo isso com um orgulho incrível do quanto eu louvo a Deus, porque eu tenho certeza que se fosse qualquer outra pessoa, e não descartando nenhum outro profissional, mas se fosse outra pessoa, eu não teria os mesmos resultados. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Como sempre de você, é mais que uma psicóloga para mim, é um canal de bênçãos. Obrigadão. Amém. Tá bom? Quer acrescentar alguma Gratidão, coisa? Não. Vamos encerrar. Senão a gente fica aqui até amanhã. A produtora tá dizendo assim, ei, tá bom, mas para. E aí, rapidinho, a produtora aí, só, eu vou encerrar, tá? Ela é filha de um homem que me levou para São Paulo pela primeira vez de carreta. Lembra que eu tinha a emoção de ser carreteiro? Sim. Então, o pai dela me levou para São Paulo, primeira viagem de carreta que eu fiz, para São Paulo, que eu não conhecia. Então, foram 2 coisas inéditas na minha vida. E ela é filha dele. Olha, tá vendo? Dani Brito. Tá em família. Gente, que Deus abençoe vocês, que Deus dê a vocês sabedoria nas tomadas de decisões e que vocês procurem a ajuda de um profissional da área de saúde mental e que em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida, vocês sejam prósperos, com saúde, bem-sucedidos. Que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio do Falando de Negócios.